grande volume de água para as camadas mais profundas. Além disso, são pobres em nutrientes. Apresentam baixa capacidade de fixação dos nutrientes fornecidos nas adubações e fazem com que a matéria orgânica seja decomposta muito rapidamente. Já os solos de textura média e os pesados com teor de argila superior a 15% são plásticos e diminuem a perda de água para as camadas mais profundas. Além disso, possuem teores satisfatórios de matéria orgânica e apresentam boa capacidade de fixação dos nutrientes que são fornecidos nas adubações. Por isso, o ideal é escolher locais de solos mais argilosos para fazer a construção dos viveiros ou as barragens para as represas. Além disso, é desejável também que o local permita o abastecimento de água por gravidade para os viveiros, evitando assim a necessidade de se utilizar bombeamentos. Agora vamos falar a respeito da localização da piscicultura em relação ao mercado consumidor. A localização da piscicultura é outro fator de grande importância a ser considerado. Antes de decidir pela sua instalação em um determinado local, é preciso avaliar a demanda por peixes no mercado consumidor da região. Quanto maior for a distância entre a piscicultura e o principal mercado consumidor, maiores serão as despesas com transporte, o que resultará ou na elevação do preço do seu produto ou na redução da sua margem de lucro. Além da distância em relação ao mercado consumidor, é muito importante também que as estradas de acesso à piscicultura sejam bem conservadas e que permitam o trânsito fácil em qualquer época do ano. Existem basicamente 4 sistemas de produção de peixes em pisciculturas comerciais, ou seja, o sistema extensivo, o semi-intensivo, o intensivo e o superintensivo. O sistema extensivo consiste em colocar os peixes juvenis em lagos ou represas, onde permanecerão até o momento de serem capturados. Nesse sistema, não há fornecimento de alimento aos peixes, nem um manejo adequado dos mesmos, fazendo com que a produtividade seja relativamente baixa. Normalmente, a produção obtida fica em torno de 2 a 3 mil quilos por hectare de área alagada por ano. Esse sistema é utilizado quando a piscicultura exerce caráter secundário na propriedade, devendo ser adotada a técnica do policultivo, ou seja, o cultivo de várias espécies ao mesmo tempo. Assim, ele é adequado para cultivar conjuntamente tilápias, surubim, carpas, pacu, tambaqui, tambacu, matrinchã, curimbatá, piau, entre outros. Dessa forma, consegue-se obter uma melhor utilização dos alimentos existentes no viveiro, além de manter uma taxa mais elevada de oxigênio na água. Entretanto, apresenta como desvantagem a lenta taxa de crescimento dos peixes e a maior dificuldade em separar as espécies nos momentos de captura, o que resulta na necessidade de mais mão de obra. Portanto, trata-se de um sistema de cultivo adequado para fornecimento de peixes para pesca e pague. E mesmo assim, uma das espécies cultivadas deverá ser a principal e corresponder a 50% ou mais dos peixes em um viveiro. Veja alguns exemplos de policultivo: 50% de pacu, 30% de carpas e 20% de curimbatá. 50% de carpas, 20% de pacu, 20% de tambaqui e 10% de curimbatá. 60% de tilápias e 40% de carpas. A melhor forma de capturar os peixes nesse caso consiste em esvaziar quase que totalmente a represa ou o lago, para em seguida passar uma rede. O sistema semi-intensivo, a exemplo do intensivo, também é realizado em lagos ou represas, porém com fornecimento de alimento para os peixes, desde a fase juvenil até alcançarem o ponto de comercialização. Geralmente são utilizadas rações, restos de alimentos ou dejetos de animais,
como o de suínos, para alimentar os peixes. Entretanto, este sistema de criação caracteriza também uma atividade de caráter secundário dentro de uma propriedade rural. Em geral, a produtividade obtida neste caso fica em torno de 5.000 quilos por hectare de área alagada por ano. Esse sistema também é adequado quando se pretende fazer o policultivo, seja para fornecer peixes aos pesque-pagues, seja para o comércio de peixes abatidos. A exemplo do que se utiliza no sistema extensivo, também a captura deverá ser feita esvaziando total ou parcialmente o lago ou represa, para em seguida passar uma rede. Independente de serem cultivos em sistema extensivo ou semi-intensivo, após um ano, os peixes apresentarão os pesos médios apresentados nesta tabela. Já o sistema intensivo é bem diferente, uma vez que a finalidade é obter elevada produtividade e, por isso, representa uma das principais atividades da propriedade. Neste caso, as fases de recria e de engorda são bem definidas, ambas sendo realizadas na própria piscicultura, ou apenas a engorda, caso os peixes juvenis venham a ser adquiridos junto aos recriadores de alevinos. A produção, desse modo, visa principalmente atender ao mercado consumidor de peixes abatidos. Por isso, o sistema intensivo é recomendado para o monocultivo, ou seja, o cultivo de uma só espécie em cada viveiro. E as espécies mais recomendadas são as tilápias, vermelhas ou tailandesas, e os surubins, uma vez que permitem utilizar maiores densidades de peixes. A alimentação é feita com ração balanceada e adequadas para cada espécie, de acordo com a fase de desenvolvimento. Tudo isso associado ao manejo que é feito de maneira criteriosa. Pode-se obter produtividade de até 10.000 quilos de peixes por hectare de área alagada por ciclo de cultivo. Por fim, temos o sistema superintensivo, o qual possui todas as características do intensivo, porém, utilizando-se densidade de povoamento ainda maiores. Para isso, são utilizadas estruturas apropriadas, como os viveiros circulares, os tanques-rede, os raceways e os canais de concreto construídos para conduzir água de irrigação. Os viveiros circulares são utilizados quase que exclusivamente para o cultivo de trutas. Já os tanques-rede, os raceways e os canais de concreto são utilizados no cultivo das tilápias e do surubim. Estas são, portanto, as 3 espécies de peixes que melhor se adaptaram ao sistema superintensivo de produção. A exemplo do que é feito no sistema intensivo, o acompanhamento da alimentação e da qualidade da água precisa ser rigoroso para evitar queda de produtividade. Se, por um lado, é um sistema que apresenta maior custo de implantação em relação aos demais, por outro, permite obter elevada produtividade, podendo chegar até 40.000 quilos por hectare de área alagada por ano, fazendo com que o custo por quilo de peixe produzido seja menor. Bem, como você pôde perceber, os sistemas intensivos e os superintensivos são os mais indicados para se produzir peixes em caráter comercial. Por isso, estes sistemas serão abordados em detalhes a partir de agora. Para que o sistema de produção intensiva de peixes possa ser bem compreendido, torna-se necessário abordar os seguintes assuntos: características construtivas dos viveiros, preparo dos viveiros, manejo na fase de recria e manejo na fase de engorda. Vamos então falar a respeito desses assuntos, começando pelas características dos viveiros. Os viveiros são tanques de terra escavados no terreno, para serem preenchidos de água e possibilitar o cultivo dos peixes. Sempre que possível, eles deverão ser construídos com formato retangular, cuja área a ser alagada deverá ser determinada com base na densidade de povoamento. Veja, por exemplo, que para cultivar surubins, na fase de recria, a densidade de povoamento deverá ser de 1 alevino por metro quadrado de área alagada. Já na engorda, recomenda-se utilizar uma densidade de povoamento de um peixe juvenil para cada 2,5 metros quadrados de área alagada.
Assim, para se recriar 1.000 alevinos de surubins, será necessário um viveiro de 1.000 metros quadrados. No manual deste videocurso, você encontrará as recomendações de povoamento para as outras espécies de peixes. Os viveiros de terra deverão ser construídos nivelados no sentido transversal e com um desnível em torno de 30 centímetros no sentido do comprimento, para permitir o escoamento da água. Em geral, eles deverão possuir 1 metro de profundidade na cabeceira, por onde a água entra, e 1,30 m na outra extremidade. Como deverá existir uma borda livre de 20 centímetros, conclui-se que a menor profundidade da água no viveiro será de 80 centímetros e a maior de 1,10 m. A água que será utilizada no enchimento dos viveiros e na manutenção do nível dos mesmos, sempre que possível, deverá ser conduzida por gravidade. Como ao sair de um viveiro, ela não deverá entrar em outro, recomenda-se que eles sejam construídos ao longo do canal de distribuição, um ao lado do outro. Para controlar a vazão de entrada de água nos viveiros, deve-se utilizar dispositivos simples, como registros de gaveta de 100 milímetros de diâmetro, com portas de madeira ou de aço, ou tubos de PVC rígido de 100 milímetros de diâmetro. Neste caso, o tubo deverá possuir um comprimento maior que a altura da caixa de entrada. Estando ele na posição vertical, o fornecimento de água para o tanque será interrompido. Porém, ao ser girado para baixo, parte da água será desviada para dentro do viveiro. A saída de água dos viveiros deverá ser feita na extremidade oposta e em diagonal em relação à sua entrada. Em viveiros de grandes dimensões, geralmente acima de 3.000 metros quadrados, isto deverá ser feito através de um monge. Já em viveiros menores, pode-se utilizar dispositivo simples, feito com tubos de PVC. Os monges são estruturas simples construídas de alvenaria dentro dos viveiros, com 1 metro de largura, 1,5 de comprimento e altura igual à profundidade do viveiro. A entrada de água no monge se dá através de uma abertura de 1 metro de comprimento e 25 centímetros de altura, localizada na parte inferior, conforme está ilustrado nesse esquema. Na parte oposta encontra-se conectada a tubulação responsável por conduzir a água do viveiro para o canal de drenagem. E no interior do monge existem 4 ranhuras, sendo 2 de cada lado, para permitir o encaixe de tábuas que irão obstruir a passagem da água. O espaçamento entre as tábuas deverá ser de 10 a 15 centímetros, o qual deverá ser preenchido com argila. Assim, a água do fundo do viveiro, que apresenta qualidade inferior em relação à da superfície, entrará no monge através da abertura inferior e se elevará até ultrapassar a barreira de tábuas e de argila, quando será conduzida para fora do viveiro. Veja então que, retirando-se ou colocando-se tábuas, consegue-se facilmente controlar o nível de água dentro do viveiro. Este sistema pode ser utilizado também em represas. O dispositivo de descarga de tubos rígidos de PVC deverá ser feito da seguinte maneira. Dentro do tanque, na extremidade do tubo de 100 milímetros de diâmetro, deverá ser encaixado outro tubo de PVC, também com 100 milímetros de diâmetro, na vertical, utilizando-se para isso um joelho de 90 graus. O seu comprimento deverá ser suficiente para atingir a altura recomendada para o nível da água no tanque. Ao redor desse tubo, outro com 150 milímetros de diâmetro e 20 centímetros maior no comprimento deverá ser colocado, ficando livremente apoiado sobre o joelho de 90 graus. Este sistema permite também que a água do fundo, que apresenta qualidade inferior, seja drenada para fora do viveiro, o que é desejável. E quando for necessário esvaziar o tanque, bastará retirar estes tubos para que praticamente toda a água seja drenada para fora do mesmo. Depois de saber quais são as principais características construtivas, vamos agora falar a respeito do preparo dos viveiros. O preparo dos viveiros deverá ser feito levando-se em consideração a espécie de peixe, se carnívoro ou não. A principal espécie não carnívora de peixes cultivados em viveiros de terra, no cultivo intensivo, são as tilápias.
Isso acontece por se tratar de um peixe que se adapta muito bem aos sistemas com maiores densidades e por possuir excelente aceitação de mercado. As demais espécies não são recomendadas, pois não se adaptam bem em sistemas com altas densidades e, por isso, deverão ser cultivadas em sistemas extensivos ou semi-intensivos, conforme já falamos anteriormente. As tilápias são alimentadas com ração balanceada e com alimento vivo desenvolvido no interior dos viveiros, isto é, com plâncton. Por isso, nesses casos, o preparo dos viveiros deverá ser feito visando criar condições adequadas de pH da água e de desenvolvimento do plâncton, indispensável para o bom desenvolvimento desses peixes. Todas as vezes que realizar a despesca em um viveiro, ou seja, a retirada dos peixes de seu interior, deve-se realizar o completo esvaziamento do mesmo. O fundo do viveiro deverá ficar exposto ao sol por um período de 5 a 8 dias, para que, com o seu ressecamento, eventuais micro-organismos causadores de doenças sejam eliminados. Após este período, deve-se fazer uma calagem aplicando-se 3.000 kg de calcário, dolomítico ou calcítico, por hectare de área alagada, visando elevar o pH da água para valores acima de 6,5. Após a calagem, deve-se fazer a adubação inicial quando se tratar de viveiros de recria, aplicando-se por hectare de área alagada 130 kg de sulfato de amônio, 75 kg de superfosfato simples e 3.000 kg de esterco de bovinos, bem curtido, quando o tanque for velho, ou esterco fresco, quando o tanque for novo. Primeiro realiza-se a distribuição do esterco sobre o fundo do viveiro, de maneira bem uniforme, para em seguida iniciar o seu enchimento com água, até cobrir todo o fundo. Quando isso acontecer, a adubação inicial deverá ser completada com sulfato de amônio e com super simples. A quantidade a ser utilizada deverá ser diluída em água, tendo-se o cuidado de misturar bem os fertilizantes. Após a diluição, os fertilizantes deverão ser distribuídos dentro do viveiro, conforme está sendo feito agora. Após a adubação inicial, deve-se reduzir a vazão de abastecimento do viveiro para uma quantidade suficiente apenas para manter o nível da água, ou seja, para repor as perdas por evaporação e infiltração. Após 5 dias, a vazão de água deverá ser aumentada, para possibilitar a elevação do nível de água até encher o viveiro. Quando isso acontecer, a vazão deverá ser novamente reduzida para valores suficientes apenas para manter o nível dentro do viveiro. Isto deve ser feito para não ocorrer perda de fertilizantes que se encontram diluídos na água. Depois de cheio, deve-se esperar mais 5 dias para que haja uma boa produção de plâncton, quando então os alevinos ou as tilápias juvenis poderão ser transferidos para os viveiros ou de recria ou de engorda. O processo de preparo dos viveiros para cultivo de peixes carnívoros, como é o caso do surubim, é praticamente o mesmo que acabamos de mostrar. Neste caso, por se tratar de peixes que não se alimentam de plâncton, é necessário fazer apenas a calagem, dispensando, portanto, as adubações. Assim, após a retirada dos peixes, do esvaziamento completo do viveiro e do período de descanso de 5 a 8 dias, inicia-se o enchimento do mesmo. Quando aproximadamente 20% do viveiro estiver preenchido com água, deve-se realizar a calagem, distribuindo de maneira uniforme de 2.000 a 3.000 kg de calcário dolomítico ou calcítico por hectare de área alagada. Feito isso, bastará esperar o viveiro encher completamente para que os alevinos ou peixes juvenis possam ser nele colocados. Agora que já sabemos como os viveiros deverão ser preparados, vamos então mostrar como deverá ser feito o manejo dos alevinos nos viveiros de recria. O manejo dos alevinos nos viveiros de recria basicamente é constituído pelas seguintes etapas: recepção e soltura dos alevinos, alimentação, acompanhamento da qualidade da água e biometria. A recepção e soltura dos alevinos nos viveiros deverá ser feita nos horários menos quentes do dia. O transporte, desde os criatórios especializados até a piscicultura, poderá ser feito em 2 tipos de embalagens, independente da espécie de alevinos a ser adquirida.
Um dos tipos são as sacolas de plástico transparente, em parte preenchidas por água e em parte por oxigênio. O outro tipo são as caixas isotérmicas, contendo água e recebendo constante injeção de oxigênio. A soltura dos alevinos, quando transportados em sacolas de plástico transparente, é feita colocando-se as mesmas para boiar dentro do viveiro, assim que são recebidas na piscicultura. Passados uns 15 minutos, uma das sacolas deverá ser aberta para medir a temperatura da água em seu interior. Logo em seguida, mede-se também a temperatura da água do viveiro. Quando a diferença entre estas temperaturas for de no máximo 2 graus Celsius, todas as sacolas poderão ser abertas para soltar os alevinos. Veja que em cada sacola deve-se colocar uma certa quantidade de água do próprio viveiro, para depois transferir calmamente o conteúdo para o viveiro. Isto deve ser feito para evitar choques de pH. Quando o transporte dos alevinos for feito em caixas isotérmicas, o processo de soltura deverá ser o seguinte: estando a caixa dentro do veículo transportador, uma pequena bomba deverá ser utilizada para conduzir, de forma lenta, água do viveiro de recria para dentro da caixa. Enquanto isso, a mesma vazão de água deverá ser retirada da caixa através do seu tubo de drenagem. Dessa forma, haverá uma renovação lenta da água dentro da caixa, evitando-se o choque de temperatura e de pH que são prejudiciais aos alevinos. Decorrido o tempo suficiente para que toda a água tenha sido substituída, realiza-se a captura dos alevinos dentro da caixa com a utilização de um pulsar. Os alevinos capturados vão sendo colocados em um recipiente menor para, em seguida, serem soltos no viveiro de recria. Para a recria de tilápias, recomenda-se utilizar uma densidade de 10 alevinos por metro quadrado de área alagada. Já para o surubim, esta densidade deverá ser de 1 alevino por metro quadrado de área alagada. Após a soltura, inicia-se o processo de fornecimento de ração balanceada aos alevinos. Na fase de recria, as rações são geralmente fareladas, cuja quantidade deverá ser definida de acordo com a temperatura da água e com a idade dos peixes, conforme apresentado em detalhes no manual deste videocurso. No caso de cultivos de tilápias, a ração deverá ser fornecida 3 vezes ao dia, sendo uma pela manhã, outra por volta do meio-dia e a terceira à tarde.